pessoal, hoje a gente vai ver classes abstratas. Então a gente vai pegar o exemplo da última videoaula, aquela de pessoa, pessoa física e jurídica, no qual a gente tinha uma herança, e a gente vai transformar a classe pessoa, que a gente nunca instancia, numa classe abstrata. Então o que seria uma classe abstrata? A classe abstrata nunca vai ser instanciada, ou seja, eu nunca vou dar um new e o nome da minha classe para chamar o construtor dela. Ela só está lá na hierarquia de herança para ser a classe mãe e agrupar código que as duas classes filhas têm em comum. Eu posso ter algum método concreto se eu quiser, e posso ter métodos abstratos, ou seja, sem implementação. Quando eu tiver um método que seja abstrato, eu vou usar a palavra reservada abstract antes de definir o método, e ele vai ter que ser obrigatoriamente implementado em todas as classes filhas. Então aqui, voltando ao nosso exemplo, a gente tem aquela classe contato, no qual a gente tem um array list de contatos em pessoa. E a classe pessoa é uma classe, nesse caso a gente vai transformar ela em abstrato. Agora eu vou mostrar como é que funciona. A gente tem pessoa jurídica e pessoa física, são as duas classes filhas, cada uma com as suas características. E agora a gente vai ver, acho que vamos direto lá para a implementação. Então a gente tem aqui no projeto a classe pessoa, com as suas características. Lembrando que a gente tem que sempre colocar protected quando a gente está fazendo herança e a gente está na classe mãe, para que as classes filhas consigam acessar esses três atributos aqui. A gente pode criar construtores. Aqui eu tenho dois tipos de construtores, um que recebe também a lista de contatos e o outro que não, que recebe só o nome e o endereço. Tem o getSet. Então todos esses métodos aqui, eles podem ser usados pelas classes filhas. Tem o toString, tem o equals para comparar um objeto pessoa com outro. E como é que eu transformo uma classe normal, que eu posso instanciar, posso dar um new pessoa, em uma classe abstrata? Basta eu colocar essa palavrinha reservada aqui antes. Então a gente, se for, por exemplo, um programa principal, vou fazer um teste aqui. Aqui a gente tem, ó, que eu estou instanciando uma pessoa, né? Que eu estou instanciando uma pessoa física. Se eu tentar, por exemplo, fazer algo similar a isso, só que com pessoa, que é a nossa classe abstrata, ele já vai dar erro, ele vai dizer que pessoa é abstrato e não pode ser instanciada. Então as duas opções que a gente tem para instanciar uma pessoa é ou com pessoa física ou com pessoa jurídica. Depois a gente vai voltar para esse programa principal. A gente tem a classe pessoa física, tem os seus atributos, RG e CPF, ambos privados, e eles estendem a classe pessoa. Eu tenho o construtor da pessoa física, tem mais de um construtor, para a gente poder usar as duas opções que a gente tem lá. Importante aqui é sempre usar o super para chamar o construtor da superclasse. GetSets, equals, toString. Aqui vocês vão ver que tanto o equals quanto o toString está reutilizando o método que a gente tem lá na classe mãe, né? Se eu for aqui, eu estou lá na classe mãe, ó. Ele vai executar esse código e depois vai reutilizar o código que tem lá embaixo. Mesma coisa para pessoa jurídica. Então ele também estende pessoa, tem os seus próprios atributos. Precisa chamar um superconstrutor na hora de criar um objeto de pessoa jurídica, porque ele precisa ser uma pessoa antes de ser uma pessoa jurídica. Tem os seus gets e sets, seu toString, reutilizando o toString da classe mãe. Seu equals, reutilizando o equals da classe mãe também. E agora o mais interessante que a gente pode fazer aqui é, para mostrar que a gente, quando tem na classe pessoa, vamos fazer um método chamado mostra contatos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em público. Como ele é amostra, a gente só vai dar um print na tela, vai ser void. Mostra contatos. Ok. Se a gente fosse implementar normalmente, eu iria aqui fazer o código para percorrer a lista de contatos e implementar, né? Só que se eu quiser ter uma implementação diferente na classe filha pessoa física ou na classe filha pessoa jurídica, queria ter uma implementação diferente em cada uma delas, o que acontece? A gente ia ter que reescrever o código aqui e reescrever aqui. O que a gente pode fazer é transformar esse método mostra contatos em abstrato, assim como a gente fez com a classe.
E isso diz que sempre tem, quando for abstrato, tem que sempre terminar com ponto e vírgula para dizer que eu não implemento ele aqui. E aí lá nas duas classes filhas, quando a gente tem algum método abstrato, eu posso ter quantos eu quiser, aqui ele já vai dar erro. Enquanto eu não implementar aquele método lá, ele vai ficar dando erro, não vai permitir. Então eu posso mandar implementar, mostra contatos, e aqui eu posso fazer a implementação que eu quiser. Vamos puxar lá para cima só, ficar mais claro. Essa anotação override está dizendo que eu estou reescrevendo o método que tem lá. E aí eu posso fazer vou fazer um for each para percorrer a lista de contatos. Então estou na superclasse, quero acessar contatos. Cada objeto que eu tenho aqui dentro é um contato, que eu vou chamar de C. E no for each a gente passa qual é a lista que a gente quer percorrer. Então aqui o contato tem toString, eu já vou escrever ele na tela. Simples assim, fizemos o mostra contato para a pessoa física. Agora, voltando lá para a pessoa jurídica, vocês vão ver que vai estar com erro também, ó. Eu preciso implementar também. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou implementar lá. Só que no caso da pessoa jurídica, a gente vai dizer que não temos contatos de pessoas físicas. Só para a gente ter uma implementação diferente, distinta em cada uma das classes filhas, mesmo que, como a gente colocou o nome mostra contatos e tem essa assinatura que não recebe nenhum parâmetro, lá na classe mãe, ambas têm a mesma assinatura, mas a implementação é diferente em cada classe filha. Então vamos ir lá para o principal. O que eu fiz no main aqui? Eu tenho uma lista de contatos, um arraylist. Criei um contato, Joe. Criei um outro objeto contato, a Mary, C2 e C1. Adicionei os dois na lista. Criei uma pessoa aqui, física, P1. Vocês podem notar que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que eu vou criar, eu posso declarar a minha variável como do tipo pessoa, porque ela é a classe mãe das duas. Então aqui eu criei a pessoa física com as suas informações, nome, endereço, lista de contatos que eu preenchi antes, RG e CPF, e criei uma pessoa jurídica com nome, endereço, CNPJ e tipo de empresa. Agora aqui eu usei o toString para escrever o P1 na tela, mesma coisa para o P2. Usei o método equals aqui para comparar os dois objetos. Como eles são de classes diferentes, ele já vai sair na comparação que eles não são da mesma classe, ele já vai sair fora e já vai mostrar que é um objeto distinto. Depois criei uma terceira pessoa, a P3, que é igual tem os mesmos dados do fio, exatamente igual. Então quando ele executar isso aqui, ele vai ir direto para cá e vai dizer, não, eles realmente são objetos iguais. Vamos executar só para verificar o que está acontecendo. Então vou rodar. Então tá lá, a gente tem o toString do fio, toString do Google. Primeira vez que tem o primeiro if, ele já vai dizer que são distintos, e no segundo vão dizer que são iguais. Se a gente quisesse, a gente podia também fazer aqui no final, ó, vamos fazer p1.mostra contatos. Todas as classes, objetos de classe filha de pessoa vão ter esse método. Mostra contatos. Tá lá. E vamos fazer para P3 também. Mostra contatos. Vamos rodar novamente. E tá lá, ó. A gente tem esse primeira listagem aqui que é do P1. Essa aqui que é a pessoa jurídica vai mostrar que a gente não temos contatos de pessoas físicas. E o último vai mostrar a mesma lista, porque eles têm as mesmas informações, os dois objetos, P1 e P3. E é isso. Quem tiver alguma dúvida é só me mandar um e-mail. E até o próximo vídeo.